Bom dia, pessoal. Bom dia, Deus abençoe. Amém. The Bluetooth device is ready to pair. Bom dia, vai chegando, vai curtindo aí. Music play mode. Amém. Bom dia. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Amém. Vou compartilhar essa live. Amém. Vou compartilhar essa live. Ai. Amém. Bom dia a todos. Pai amado, Pai querido, te agradeço a Deus por mais uma oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede. Senhor, abençoa esse dia, Pai, que está começando, Pai. Senhor, abençoa cada pessoa, Pai, que vai estar entrando aqui nesta live, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Senhor, fala aos nossos corações, Pai, que essa palavra venha transformar as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Perdão. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós venha estar nos direcionando o caminho que devemos andar. Obrigado, Senhor, por tudo. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és perfeito em tudo que faz. Amém. Amém. Primeira Coríntios, capítulo 11. Amém. Versículo 17 ao 34 vai dizer assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntai num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi: louvai-vos, ei, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto,
Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado no corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-eis quando for ter convosco. Aleluia. Aleluia. Vai curtindo essa live, meu irmão, minha irmã. Amém? Aleluia. Segunda Reis, capítulo 5, vai dizer assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Aleluia. Bom dia, Miguel. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti esta carta, saiba que eu te enviarei a Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás puro. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abaná e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a faria?
Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, e insistiu com ele para que a tomasse, e ele recusou. Bom dia, mãe, missa mãe. Amém. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dei-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Assim me encurva na casa de Rimon. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vá em paz. E foi-se dele a sua pequena distância. Geazim é atacado da lepra. Então Geazim, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que lhe trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazim em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás deles, saltou do carro e encontraram-lhe e disseram-lhe: Vai tudo bem? Ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Ser servido tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhes Eliseu: De onde vem Geazim? E disse teu servo: Não foi nem a um nem a outra parte. Porém ele disse: Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro e a encontraste? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Misericórdia. Aleluia. Amém. Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom: Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: Quem me derribará em terra? Se te elevares
como águias, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixarias alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrilhados os teus esconderijos. Aleluia. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão. Puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento, e não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom, e o entendimento da montanha de Esaú. E os teus valentes, ó Temar, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles, mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do teu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não desvia olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escaparem, nem entregar os que lhe restassem do dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizestes um dia, amor. Assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós beberdes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles, os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. E os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim, Gileade. E os cativos destes exércitos dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Zerafade, possuirão as cidades do sul. E levantar-se-ão os salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor.
Provérbios capítulo 25. Vai dizer assim a palavra: Estes são os provérbios de Salomão, compilados pelo servo de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para os ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei, não reivindique lugar entre os homens importantes. Melhor é que o rei lhe diga: suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Aleluia. Vai curtindo aí, vai compartilhando. Amém. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo. Você jamais perderá sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores, como nuvens e ventos sem chuva. É aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pão, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como um dente estragado ou pé deslocado é a confiança do hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa no dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver no canto sob o telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Aleluia. Eu sou teu e tu és meu. Amém. Princípios da batalha espiritual. Portanto, se você deseja ministrar louvor em autoridade, evite cantar músicas baseadas em experiências pessoais ou que expressam sentimentos humanos. Mesmo que você produza uma bela canção com uma bela poesia, se ela não estiver alinhada com as Escrituras e com a obra de Cristo, essa música produzirá nada espiritualmente. Por isso eu insisto para não errar. Cante literalmente a palavra, sem enigmas, analogias ou adaptações. Cante as profecias bíblicas e orações apostólicas. Cante Cristo. Cante sobre os seus atributos, obra, propósito e reino, invocando a sua soberania, intervenção sobre as nossas vidas. Lembre-se de que a prática da música no louvor instrui e produz discipulado.
tanto quanto a pregação. Colossenses 3,16. Por essa razão, precisamos ser responsáveis com o que cantamos na comunhão da igreja. Essas canções são usadas para modelar a mente e os procedimentos dos santos. E uma canção com um ensino errado pode confundir e até anular o ensino bíblico cristocêntrico. Sim, uma simples canção com uma teologia equivocada pode derrubar um ensino que foi desenvolvido por anos na comunidade de fé. Aleluia. Resumindo, o louvor que glorifica o eterno Deus e provocará juízo contra os nossos inimigos será produzido por homens e mulheres de autoridade, submissões à lei de Deus e obedientes à sua voz. Além disso, esse louvor deve corresponder à grandeza do Pai, com canções que declarem a sua glória e a sua obra. Aleluia. Canções integralmente submetidas a teologias bíblicas e à revelação da obra messiânica. São um louvor que tocarem os céus e provocará abalos na terra, como o louvor atrai o juízo contra os inimigos. Foque no Senhor e adore, assim você vencerá em Cristo. Aleluia. Louvai ao Senhor todos os povos. 117:1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Cantai louvores ao seu nome. Salmo 135. Louvai ao Senhor porque é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus. Salmo 147. Louvai ao Senhor todos os povos, o louvem. Romanos 15:11. Ele é resplendor da glória do Pai, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E, havendo feito a purificação dos meus pecados, assentou-se à direita do Pai em majestade. Essa é a verdade que move toda a terra para você. Jesus, aquele que fez paz entre homens, e Deus, aquele que é Deus em carne. Jesus, excelente superior. Eu o adoro, eu o adoro. Aleluia. Daniele Bravo. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Tenha mais paciência. Perseverança. Como vimos no capítulo 1 da carta de Tiago, a perseverança é um assunto primordial na vida do crente. É a perseverança que mostra a firmeza da fé que o crente tem em Cristo. Por isso, mesmo quando alguém que se diz crente não persevera na fé e na constância dela, algo errado está acontecendo. A perseverança na vida do crente é ao mesmo tempo o resultado da paciência, da esperança e da misericórdia também. Como também é o que permeia todas essas características no crente. É preciso perseverar na paciência, na esperança e na misericórdia. Quem não persevera na paciência não desenvolve a esperança e muito menos exerce a misericórdia em relação aos outros. Aleluia. Perseverança não é sentimento, é ação. Se perseverarmos somente quando tivermos vontade, então não colheremos o que Deus tem para a nossa vida. Porém, se perseverarmos, mesmo quando nosso coração não tiver vontade, então seremos recompensados por si. Há quem diga que fazer algo que não se tem vontade é hipocrisia, mas fazer o que deve ser feito não é hipocrisia, é responsabilidade. Hipocrisia seria não querer fazer alguma coisa e sair dizendo para todos: como eu amo fazer isso. É estranho como estamos resolvidos a não pecar por hipocrisia, mas como mais poucos nos importamos em pecar por negligência. Deixar de fazer o que é minha responsabilidade é pecar por negligência. Muitas vezes não queremos ser hipócritas, mas não nos importamos em ser negligentes. Lamentavelmente, deveríamos ter o mesmo zelo. Aleluia. Tiago ainda diz sobre a perseverança: eis
que temos por felizes os que perseveram firmes. A felicidade é fruto da perseverança. O estudante que não persevera não tem a alegria de se formar. O pai que não persevera... Bom dia, Lígia. Deus abençoe. O pai que não persevera na educação do filho conforme a palavra não terá o prazer de vê-los nos caminhos do Senhor. E o crente que não persevera não receberá a coroa da vida. Apocalipse 2:10. A felicidade não é um estado de espírito ou um bônus que recebemos, mas decisão em obedecer a Deus e em permanecer na sua presença. Aleluia. Glória a Deus, que possamos permanecer na sua presença, na presença de Deus, que possamos perseverar, que possamos continuar, que possamos ter na esperança do Senhor a alegria de esperar e perseverar nele, nos propósitos dele, naquilo que ele tem para a nossa vida. Que possamos se dedicar cada vez mais em confiar, em acreditar que Deus está no controle, que Deus está nos levando para um propósito maior. Amém? Perseverança é, acima de tudo, ato de confiança em Deus, para nos manter na presença dele. Aleluia. Precisamos confiar nele para permanecer firmes com ele. Não pense que você, pelo seu próprio poder, conseguirá isso. Confie no Senhor. Confie em Deus. A confiança é uma das bases para que você continue perseverando. A confiança, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie nos seus próprios entendimentos. Se apoie no Senhor, se apoie naquilo que Ele tem para a sua palavra, se apoie naquilo que Ele tem para você. Amém? Paciência, esperança, misericórdia e perseverança são características que devem estar presentes em nossa vida. Se nos declararmos crente em Cristo, muito mais do que falar que somos crentes, precisamos nos identificar como tais. Essas virtudes são uma boa maneira de nos identificarmos como crentes verdadeiros. Que o Senhor Jesus nos dê a graça de vermos essas características sempre presentes em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Se eu falei aqui, pelo menos, o peso da glória. Se eu falei aqui menos do que me esperava a respeito de posição especificamente religiosa de Lewis, deve-se ao fato de que eu presumo que na sua posição neste assunto já seja bem conhecida. Na verdade, tenho procurado indicar, a partir de recomendações pessoais, aquilo que o Dr. Johnson poderia ter dito ao pensar de C.S. Lewis quando afirmou que a estatura do entendimento de um homem pode ser sempre corretamente medida por seu bom humor. Se eu falhei nisso, então os esplêndidos capítulos que compõem essa coleção poderá, como dizem, compensar tudo isso. Lewis era um homem realmente modesto. Se seus livros surgiram naturalmente em nossas conversas, ele falava deles como o mesmo desprendimento que teria ao discutir as obras de um estranho. Mas ele não tinha menos interesse, no seu ponto de vista, em seus status literários no mundo. Numa noite, a questão surgiu com muita naturalidade. Falamos sobre um de nossos livros favoritos, Le Morte, A Morte de Arthur, de Malory, e mencionei o quanto me sentia por vezes decepcionado quando, por exemplo, Sir Lancelot saía para livrar uma dama de perigo ou outro. Então, exatamente quando é impossível admirá-lo o bastante por seu altruísmo, ele explica a alguém como se fosse a coisa mais natural do mundo que ele fazia aquilo a fim de receber adoração.
isto é, para aumentar sua reputação. Reconhecemos esse tipo de coisa como uma herança do paganismo, sem qualquer intuito de embaraçá-lo. Perguntei a Lewis se ele alguma vez se deu conta de fato que, independente de suas intenções, estava recebendo adoração por seus livros. Ele disse, numa voz grave e suave, e com mais profunda, completa humildade que jamais observei em uma pessoa. Não se pode ser cauteloso o suficiente para não se pensar sobre isso. A casa, o jardim, o universo todo parece estar paralisado por um momento, e então começamos a conversar de novo. Aleluia. À medida que aqueles meses comoventes e felizes chegavam ao fim e se aproximava a hora de eu retornar aos Estados Unidos, Lewis e eu, os meses comoventes e felizes chegavam ao fim e se aproximava a hora de eu retornar aos Estados Unidos, Lewis e eu começamos a planejar sua aposentadoria, os livros que ele escreveria, as tarefas das quais eu o aliviaria, nossos estudos juntos das antigas fontes francesas que jazem o livro de Mallory, Morte. Mesmo agora, anos mais tarde, aquelas perspectivas otimistas têm o poder de provocar em mim esperança em tais quais da personagem Gil do livro The Last Battalion, a última batalha de Lewis, quando o retrato de todos aqueles anos felizes se empilhavam, até parecer que se olhava do alto de uma montanha para uma planície rica e adorável, cheia de flores, água e campos de milhos, que se espalhavam cada vez mais longe até se tornarem estreitos e nebulosos na distância. Mas Lewis morreu subitamente em 22 de novembro de 1963. Às vezes, quando me perguntava, faço questão de deixar claro que convivi com ele por apenas 3 meses. Creio, porém, que com a palavra apenas presto um desserviço tanto à memória dele quanto à sua bondade. Não é comum sentirmos porém que com a palavra apenas presto um desserviço tanto à memória dele quanto à sua bondade. Não é comum sentirmos um vínculo duradouro com alguém que conhecemos há apenas alguns minutos, e mesmo assim fracassamos, pois essa é a natureza das coisas, em adquirir alguma intimidade com aqueles com quais passamos por volta de meia hora ao longo dos anos. Cada um tem uma opinião a respeito disso. C.S. Lewis. Eu sou teu. Aleluia. Em alguns momentos ele tinha certa razão, mas não à hora da corrida. Durante a prova, todos seus papéis a cumprir, mas os principais são o do piloto e o do chefe de equipe. Naturalmente, o piloto é quem dá as instruções de dentro do carro ao chefe da equipe, que deve fazer os ajustes necessários referente à dirigibilidade do veículo e a seu desempenho da pista. Se eles não se comunicam bem, haverá problema. Livro. Pare de se sabotar e dê a volta por cima. No caso da equipe Fitz-Brandshaw, o chefe recebia a instrução de Casey, mas nem sempre efetuava as mudanças que este pedia, acreditando que sabia como dirigir o problema de uma maneira melhor. O chefe muitas vezes dizia a Casey que tinha feito as alterações, quando de fato fazia algo diferente, visando melhorar o desempenho de Casey. Em outras palavras, o chefe tirava suas próprias conclusões e fazia as mudanças que ele achava que o piloto precisava, sem que esse tomasse conhecimento. Em pouco tempo, os dois falavam línguas diferentes. A autoconfiança de Casey diminuía rapidamente, comparando os resultados nas pistas. Também constatamos que a escala de autocontrole de Casey estava alta demais. O resultado era um piloto com medo de assumir riscos, que não aproveitava as ocasionais aberturas que o fariam galgar posições. O fato de não receber do chefe da equipe o apoio que precisava também não ajudava Casey.
prejudicando seu desempenho. Bom dia, Dinéia. Nós precisamos aumentar sua autoconfiança e baixar seu nível de autocontrole. Do ponto de vista comportamental, isso não é muito difícil, mas uma terceira limitação complicava tudo. Casey era resistente à mudança. Para aumentar a sua confusão, o chefe da equipe dizia ao piloto que ele estava se saindo muito bem, quando na verdade não estava. A motivação e a união da equipe estavam terrivelmente em baixa. Quais eram os indícios da baixa autoconfiança de Casey, do ponto de vista comportamental? Em primeiro lugar, ele não corria risco, e se batesse e se tentasse roubar uma posição e se chocasse contra o muro. Após andar no carro madrinha, algumas vezes passei a ter grande empatia por essa sensação. E isso porque percorrer a pista no carro madrinha a 225 km por hora é brincadeira de criança. Os carros de corrida chegam a atingir 255 e 300 km por hora, dependendo do circuito. Durante todo o trajeto, os pneus ficam superaquecidos e tudo o que estiver solto na pista vai ficando colado a eles. Conforme se acelera, os detritos presos aos pneus são lançados contra a lama, de modo que o piloto está com acessibilidade à flor da pele enquanto tenta não bater no muro, que às vezes está centímetros de distância. Tudo isso em uma pista lotada, na qual todos têm o objetivo, ultrapassá-lo ou fazer com que você bata. No mínimo é difícil manter o foco. Eu compreendo perfeitamente que alguém não se sinta muita vontade de ultrapassar carros a 290 km por hora, mas essa era a tarefa de Casey. Se a tarefa do chefe da equipe era fazer no veículo os ajustes necessários que lhe permitiriam assumir a dianteira, outra característica da autoconfiança baixa é não conseguir de tirar proveito das oportunidades. Antes de cada curva, às vezes os pilotos se aglomeram no momento da aproximação, de modo que 3 carros podem ficar colados. Mas é impossível manter essa proximidade, pois quem fica do lado de fora da pista precisa percorrer uma distância maior a partir de uma posição desfavorável. Mas para não falar do muro que se aproxima mais a 260 por hora, quando 3 veículos entram colados na curva, isso muitas vezes significa que alguém vai bater contra o muro. Geralmente um dos pilotos se afasta e deixa que os outros 2 se enfrentem. A ostra é a que tira o pé do acelerador e deixa os outros avançarem. É indecisa e hesitante e perde a oportunidade de ultrapassar alguém. Mas a insegurança não é uma vantagem quando se está a 290 km por hora. Ela não ganha corridas. Além das pistas, a autoconfiança baixa de Casey permeava as outras áreas. Sua relutância em tomar iniciativa de encontrar pessoas causou grandes impactos nos patrocínios. Com os aficionados ele se dava bem, o foco era esporte e ele sabia o que fazer, mas com os patrocinadores era mais difícil. Ele não sabia ao certo o que esperavam dele e ficava constrangido nessas situações. Casey era tímido, o que complicava ainda mais. Com o tempo, vários patrocinadores e seus representantes começaram a achar que Casey os estavam esnobando. Estavam confundindo pouca autoconfiança e timidez com orgulho e arrogância. Mas não importava. O resultado era o mesmo. Ele começou a perder a preferência dos patrocinadores, o que é fatal no mundo do automobilismo. Também nós voltamos para as limitações das equipes. Quando começamos o processo, o pit stop durava entre 16 e 17 segundos. À medida que a equipe passou a trabalhar melhor em conjunto, esse tempo começou a baixar. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Santo Deus, Pai amado, Pai querido. Obrigado, Senhor. Senhor, que possamos confiar cada vez mais em Ti, Pai. Que possamos colocar a nossa vida, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Que possamos ter uma autoconfiança em Ti, Pai. Não nas nossas próprias forças, nas nossas próprias sabedoria, mas a sabedoria que vem de Ti. A sabedoria que vem do alto, Deus. Que possamos Te buscar cada vez mais. Que possamos se deleitar, Pai, na Tua presença. Que possamos buscar-Te mais. Cada vez mais, Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, Deus. Perdoa, Pai, as minhas falhas, os meus pecados, Pai. As nossas falhas, os nossos pecados, Pai. Precisamos de Ti, precisamos do Teu amor. Precisamos que o Senhor seja o guia das nossas vidas, Pai. Deus, abençoa essa semana que está começando, Pai, em nome de Jesus. Que seja uma semana para Te glorificar e exaltar o Seu grande nome. Tu és santo, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és perfeito em tudo que faz. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que esteve aqui. Abençoa cada um que esteve aqui. Abençoa a família dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Gratidão a todos. Amém.